Fala, vencedores, tudo bom com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse primeiro vídeo do Papo com o Buzoni, Papo de ECA com o Buzoni. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Nós tivemos essa ideia, queremos compartilhar com vocês um pouquinho de informações e que vocês também possam compartilhar com a gente essa lei tão importante que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, vamos comigo para esse papo. Eu tenho certeza que vai ser incrível tanto para mim como para você. Vamos lá? Papo de ECA com Rodolfo Buzoni. Nós vamos falar com vocês como nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como já me apresentei, meu nome é Rodolfo Buzoni, eu já estou como conselheiro tutelar e eu quero começar fazendo uma pergunta. Você sabia que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele existe? Você tem ciência dessa existência do ECA? Muita gente conhece o ECA apenas quando vê uma notícia na televisão, nas redes sociais, mas poucos conhecem de verdade o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de 1990, para você ter uma ideia, a criança e o adolescente não era visto como ser de direitos, né? E hoje, através do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto a criança como o adolescente, hoje ele tem direitos e também deveres. Então, ele é um sujeito que tem direitos e deveres. Durante muitos anos, existiu o que nós chamamos de Código de Menores, que eu acredito que você já tenha ouvido falar muito sobre isso na prática, que tratava principalmente das crianças consideradas em situações de abandono ou que havia cometido um ato infracional. Ou seja, a preocupação era proteger todas as crianças, mas apenas aquelas que consideravam uma situação irregular. Então, somente aquelas crianças que estavam de rua, que eram abandonadas, nós tínhamos então o Código de Menores. Isso começou a mudar com a Constituição Federal em 1988. Foi ela que trouxe uma verdadeira transformação para as nossas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Pela primeira vez foi estabelecido que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e que a responsabilidade de protegê-la é da família, da sua sociedade e do Estado. Então, através da Constituição Federal de 1988, foi definido que a criança e o adolescente tinham prioridade absoluta e era dever da família, da sociedade e do Estado protegê-la. Essa mudança foi registrada no famoso artigo 227 da Constituição Federal. Eu te aconselho a dar uma lida lá na Constituição Federal, no artigo 227, tá? A partir daí surgiu a necessidade de criar uma lei específica para colocar esse direito em prática. Então nasceu, enfim, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA foi instituído pela Lei Federal de 8.069, dia 13 de julho de 1990, e hoje, justamente hoje, nós completamos 36 anos do ECA. Hoje ele faz aniversário do ECA, que é um pouquinho mais novo que eu, inclusive, que vem sofrendo várias mudanças, aperfeiçoamento, mas que é uma lei que garante os direitos de nossas crianças e nossos adolescentes. Ou seja, o ECA não surgiu por acaso, tá? Não foi por um acaso que o ECA surgiu. Ele nasceu na luta de educadores, assistentes sociais, juristas, movimentos sociais e de muitas pessoas que acreditavam que crianças e adolescentes deveriam ser tratados com respeito, dignidade e proteção integral. E que existe uma palavra muito importante: proteção integral. Então foi através de muitas lutas dessas pessoas que nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA não foi criado para proteger apenas crianças pobres. Ele foi criado para proteger todas as crianças. Ela protege absolutamente todas as crianças e adolescentes do nosso Brasil, independente da classe social, religião, cor, deficiência ou condição financeira. O ECA está aí para defender todas as nossas crianças e todos os nossos adolescentes. Esse talvez seja um dos maiores mitos que precisamos quebrar. Sempre que alguém diz, o ECA só dá direitos. Não, na verdade, essa pessoa provavelmente nunca leu o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA estabelece direitos, deveres, responsabilidade da família, do Estado, da escola e também prevê medidas para proteger as nossas crianças e adolescentes quando esses direitos são violados. Ou seja, o ECA hoje é uma lei completa de defesa de crianças e adolescentes, mas que também traz deveres. E sabe por que conhecer o ECA é tão importante? Por que você que está aí me assistindo? Por que você deve conhecer o ECA? Para que serve o ECA?
Por que é tão importante você que está me assistindo conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu vou dizer agora para você. Porque ninguém consegue defender o direito que não conhece. Você precisa saber quais direitos que a Constituição Federal e a Lei do EC garante para as crianças e adolescentes, tanto na sua família como todas as crianças. Quando você conhece a lei, consegue identificar quando uma criança está sendo negligenciada, quando uma criança está na escola, precisa agir, quando o poder público deve oferecer atendimento e quando o conselho tutelar deve atuar. Tudo isso vem escrito dentro do Estatuto da Criança. Nos próximos episódios, vamos conversar muito sobre isso, mas eu quero deixar muito claro para você. O ECA, ele nasceu para proteger e garantir o direito de nossas crianças e adolescentes. E hoje é o dever de todos. Lá no artigo 4º, o ECA, ele preconiza muito sobre isso. É dever do Estado, da sociedade, do poder público, da família. Então, é de todos. Todos nós temos os deveres de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, saber a origem do Estatuto da Criança e do Adolescente é muito importante. E eu tenho certeza que você, através dos nossos próximos episódios, nós vamos falar artigo por artigo, significado por significado. Vamos falar sobre medidas de proteção, escola, pais, internet, guarda digital, guarda, adoção, ato infracional e muitos outros assuntos que fazem parte da realidade de milhares de famílias brasileiras. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, inscreva-se no canal, aperte o sininho, deixe o seu comentário, dizendo qual tema você quer ver nos próximos episódios e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam os direitos de nossas crianças e nossos adolescentes. Então, toda semana nós estaremos aqui trazendo um vídeo artigo por artigo, lei por lei, te ensinando e aprendendo muito sobre essa lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu sou Rodolfo Buzoni, esse foi o meu primeiro episódio do Papo de ECA com Buzoni. E lembre-se sempre, conhecer o ECA é o primeiro passo para proteger uma criança. Até o próximo passo e não se esqueça nunca, vá e vença sempre.